Olá pessoal, eu sou a doutora Kátia Barbosa de Freitas e estou aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série sobre os primeiros 1.100 dias do bebê. Nesse vídeo de hoje, é o nosso quarto vídeo, a gente vai falar sobre a importância da alimentação da gestante para a programação metabólica do bebê. Se você está começando a assistir a série deste vídeo, vale a pena conferir tudo que a gente já falou até então. No primeiro vídeo nós falamos sobre o que são de fato esses primeiros 1.100 dias, que corresponde ao preparo antes da gravidez, o período de gestação, o primeiro e segundo ano do bebê. Falamos sobre o conceito de programação metabólica e a sua importância para a saúde do bebê. Vimos que nessa concepção atual de programação metabólica, a gente vê não apenas os fatores genéticos, claro que eles são importantes, mas existem muitos outros fatores que vão participar dessa balança aí para programação metabólica da saúde do bebê, nos primeiros vídeos nós falamos essencialmente dos fatores ambientais, como estresse, exposição a agentes químicos e físicos e biológicos. Então falamos aqui desse item aqui. Falamos dentro desse item, a exposição ao álcool, se existe ou não limite seguro, importantíssimo, esse foi o nosso vídeo 2. Falamos no vídeo 3 sobre a exposição a doenças, infecções congênitas, infecções que podem atingir a gestante e ter repercussão no bebê, e sobre a importância do pré-natal, bem como da vacinação da gestante para a saúde do bebê. Então vejam esses vídeos, assim que terminarem esse, ou pode começar lá do primeiro vídeo para entender direitinho. A partir de agora nós vamos falar sobre um outro pilar, que vai interferir na programação metabólica, que são os hábitos alimentares e o estilo de vida da mulher na gestação. A nutrição, então a gente vai falar agora da nutrição materno-fetal, Então a gente tem aqui dois tipos de alimentação bem diferentes, Então a gente tem uma mãe ali comendo um monte de bobagem e a outra toda compenetrada ali com a sua saladinha. E assim a gente vai conversar um pouco sobre isso, por que que isso é importante, Por que que a gente não deve seguir esse padrão aí dessa primeira mamãe? A gente sabe que guloseima é gostoso, e não faz bem para ninguém. Piorou na gestação, O bebê, a princípio, ele vai até achar tudo uma delícia lá dentro. Hoje em dia já tem estudos comprovadamente confirmando que existe alteração da composição do líquido amniótico. E o bebê, a partir de uma determinada semana de vida, ele começa a deglutir aquele, se eu não me engano, 16ª ou 14ª semana de vida, ele começa a deglutir aquele líquido ali e ele vai sentir, sim, o sabor daquele líquido. E isso vai fazer com que ele fique mais susceptível aos sabores que lhes foram apresentados ali, Então, assim, a importância de estar controlando as guloseimas, aquelas coisas que não são nutritivas, que não são comida de verdade, porque o bebê vai estar experimentando tudo isso juntamente com você. E aí a consequência disso vai vir depois, A criança vai ter um paladar mais apurado, mais chegado para coisas mais doces ou mais salgadas, ou aquela coisa que apela mais para o lado de guloseima. E a tendência é a gente ter uns bebês mais fortinhos, gordinhos, que são assim a delícia de toda a vovó, e até de algumas mamães ainda hoje, mas que não é o ideal para a saúde do bebê. Tudo que a gente não quer hoje em dia é criança gorda demais, tá certo? Se o bebê ele tem uma composição corporal que prevalece um tecido adiposo a mais, mas aquele bebê gordinho a gente já não tá mais olhando com bons olhos, há já algum tempo, tá bom? Então, o bebê, quando a gente expõe ele a um determinado tipo de alimentação ainda na gestação, vai haver uma programação, isso não é conversa, já houve pesquisas, estudos científicos fazendo essa análise, em que ele vai ter o paladar que vai tender a recusar coisas saudáveis e buscar sabores semelhantes àqueles que ele tinha contato intraútero, E aí, quando chega o momento da introdução alimentar, é um desespero para a família toda, Porque a mãe vai querer implementar uma alimentação para a criança, que é uma coisa que ela não consome, que ela não se habituou, e a criança não vai aceitar aquilo de bom grado na maioria das vezes. Então, vai ser uma situação muito difícil, muito estressante a introdução alimentar dessa criança.
E aí, a princípio, ele vai olhar sempre para o hambúrguer como aquele amigão, né? E assim, se ele tá ali forte, gordinho, e a vovó dele acha aquilo tudo lindo, né? A criança fortinha, gordinha. Quem precisa comer espinafre para ficar forte? Quem foi que disse isso, né? Se ele tá ali comendo um hambúrguer e a avó tá achando que ele tá fortinho, que ele tá lindo, e acha que aquilo ali é o padrão que deve ser da criança forte, né? Então, a gente vai ver as consequências depois de um tempo, né? A criança na escola, muitas vezes sofrendo bullying, né? E por mais que não sofra bullying, a gente tem que pensar na parte da saúde, né? E aí vem aquela lembrança, né? Se a gente pudesse lembrar do que aconteceu lá no útero, acho que ele ia pensar assim, acho que aquele hambúrguer da mamãe não foi uma boa ideia. Então, muitas vezes a gente não relaciona isso, né? E fica difícil de a gente perceber que aquela alimentação inadequada que a gente teve na gestação veio interferir no paladar dessa criança, nos hábitos de vida dessa criança. Então, a gente tem que se atentar a isso e muitas vezes não é fácil porque é uma coisa progressiva. Começa com aquele bebê gordinho que todo mundo acha lindo, que todo mundo gosta de carregar, depois fica uma criança mais fortinha e aí quando chega em torno de 7 anos já tem um sobrepeso de 50% do valor que a mais do que a criança deveria ter, e quando chega aos 10 anos pode atingir até 80% de peso a mais, né? Como é uma coisa progressiva, às vezes não tem a associação, né, com aquele momento da alimentação lá entre a outra, mas isso já tem evoluções, assim, estudos que observaram essa evolução e constatam que sim, há um risco maior de obesidade naquelas gestantes que têm dieta inadequada, né, que consequentemente a introdução alimentar também não foi feita da maneira adequada e assim vai se sucedendo uma série de erros levando à obesidade infantil. E aí, essa imagem eu achei fantástica, porque ela mostra todo mundo apontando para o bebê, para a criança gordinha, né? Então, o pai reclama, o professor fala, os colegas falam, né? Até o próprio pediatra, às vezes, ali apontando para a criança, meio que acusando a criança de ser a responsável, querendo cobrar da criança, agora que ela já está gorda e que a culpa não foi dela, que ela procure se reeducar. E quem já teve peso a mais para perder sabe como é difícil perder peso. Então, a própria pediatra, né, a gente tem que se colocar no papel não de acusadora da criança, mas de ajudadora, né? E precisa conscientizar a família de que aquela criança precisa de ajuda e que não foi ela culpada. Se tem alguém que não é culpado nisso tudo, é a criança, e que a gente precisa mudar também os hábitos da família para que aquela criança volte a ter uma alimentação saudável e recupere sua saúde. E a gente não está falando só de estética. A gente está falando da criança que é exposta a um tipo de alimentação inadequada, vai levar várias consequências, né? Então, é uma bomba relógio. Então, vai vir a obesidade, vai vir dificuldade, às vezes, de aprendizado por uma dieta inadequada. Geralmente, a gente acha que os gordinhos não têm desnutrição, mas hoje em dia a gente vê muita desnutrição de micronutrientes nos pacientes obesos, não só crianças como adultos. Consequências cardiovasculares no futuro e diabetes infantil, né, que pode começar na infância ou pode começar a diabetes na fase adulta também, mas há uma predisposição maior, sem dúvida, na criança obesa. E o que fazer, né? Assim, não adianta desesperar, a gente tem que buscar uma alimentação saudável. Não precisa ser um prato lindo assim, desses aí todos só com verdinhos, né, com tomatinho, azeitona, alface, não é isso, a gente não quer dieta, né? Não é o momento de fazer dieta na gestação, é o momento de se buscar uma dieta equilibrada com o que a gente chama de comida de verdade, né? E esses alimentos, né, eu achei essa imagem bem interessante, que ela vai mostrar a parte genética, né? Você vê aí a dupla hélice de DNA intermeada pelos alimentos, e isso não é uma coisa apenas figurativa. Isso existe realmente, né? A comprovação de que o alimento ele vai interferir na manifestação ou não da doença, né? Vários fatores ambientais, dentre eles o mais estudado e o mais que se conseguiu associação até o momento é em relação à alimentação, que tem interferência direta sobre a manifestação ou não da doença, né? A isso se foi dado
o nome de epigenética, né? A epigenética é aquilo que vem sobre a genética. Existem lá os fatores genéticos, mas existem comportamentos e substâncias a quais a gente está exposta, que essa genética pode se manifestar ou não. Né? É um conceito novo, relativamente novo, de epigenética, aquilo que vai se sobrepor à genética, ativando através da metilação ou desativando algo que poderia vir a acontecer pela programação genética da criança. E isso ocorre já desde a vida intrauterina. Aqui a gente tem essa imagem, eu coloquei para a gente lembrar, né, ver que a gente tem que ter na geladeira que for alimento saudável, né, comida de verdade. Então não adianta a gente fazer mercado e colocar coisas que têm um valor apelativo de sabor, né, coisas guloseimas, por assim dizer, porque em um momento de fraqueza a gente vai acabar sucumbindo a uma dessas guloseimas, né? Então o ideal é que a gente tenha a nosso alcance comida de verdade. Essa é a pirâmide de alimentos, né, a pirâmide alimentar. Já é conhecida há algum tempo, hoje em dia tem um conceito um pouco mais novo em relação a isso, mas ainda é válido para a gente avaliar aqui a composição do que seria mais recomendado. Então, a gente tem na base da pirâmide uma quantidade de cerca de 6 porções de carboidratos, né? E esses carboidratos, na verdade, não quer dizer guloseima. A gente vai chegar mais para adiante ali para entender o que seriam esses carboidratos saudáveis. Cerca de 3 porções de fruta, 3 porções de legumes e verduras, feijão, a parte das proteínas, que pode ser leite, derivados, a carne e a proteína de origem vegetal e, em última instância, lá as gorduras, que a gente vai ver que existem gorduras que trazem muito benefício para a gente, e as guloseimas lá, a pontinha lá, ó, uma coisa bem discreta da nossa alimentação. O que a gente vê muitas vezes é o contrário. Então, a gente vai falar agora sobre os carboidratos. E nós temos, sim, opções de bons carboidratos, né? Nós temos a mandioquinha, o inhame, batata doce, grão de bico, arroz integral. Então, assim, carboidrato, ele não é o inimigo da gestante. O carboidrato, ele deve estar presente na alimentação da gestante, né? É um alimento importante para energia, né? Nos dá energia nesse momento, mas a gente precisa ter o bom senso de escolher o carboidrato saudável. Em relação às frutas e legumes, eles trazem para a gente vários nutrientes, dentre eles os principais, as vitaminas e sais minerais, que são também de suma importância para essa gestante. Dentre as vitaminas, a gente tem o ácido fólico. O ácido fólico é um alimento muito importante na formação do tubo neural da criança. Geralmente é recomendado, né, no preparo da gravidez, já ter essa orientação na alimentação voltada para isso. Só que, como a gente vai ver, são alimentos que não são de muito consumo da gente no dia a dia. Então, assim, aqueles alimentos ricos em ácido fólico, né, o fígado de galinha, fígado de peru, levedo de cerveja, se você for ver, esses são as maiores fontes de ácido fólico. Mas são alimentos que não são muito consumidos pela maioria das pessoas, né? E mesmo assim a quantidade que você tem que consumir muitas vezes é alta para conseguir atingir uma meta, né? Então, por isso, a maioria dos obstetras acaba suplementando, já começa a suplementação antes de engravidar, que é o correto, e mantém pelo menos até os 3 meses de gestação, tá? Em relação ao ferro, é um outro microelemento importante, né, super importante, né, que está associado a carência dele está associada à anemia. A gente sabe que a gestante tem uma tendência a fazer uma anemia dilucional, ou seja, ela retém muito líquido, isso dilui um pouco, né, e pode manifestar sintomas de anemia só por conta disso, mas não, sobretudo por conta disso, a gente precisa estar atenta à ingesta de alimentos ricos em ferro, né? As principais fontes de ferro são de origem animal, mas existem algumas opções de alimentos ricos em ferro de origem vegetal para quem tem a dieta vegetariana. Ou, se não for do hábito de comer uma quantidade satisfatória, fazer a suplementação de ferro, que a maioria dos obstetras já fazem também.
Em relação às proteínas, nós vamos ter leite e derivados, a carne, o feijão. Então, nós temos opções, né, de proteína animal e temos opções de proteína vegetal, tá? A grande questão é que, na maioria das vezes, a proteína de origem animal acaba sendo mais eficaz, digamos assim, né? 100 gramas de proteína animal tem maior quantidade de proteína do que 100 gramas de origem vegetal. Então, você tem que comer um volume maior da proteína vegetal para equivaler à proteína animal, tá? Mas não tem problema, a depender da situação, a gente pode fazer os ajustes. É importantíssimo, tanto para a gestante que tem alimentação habitual, como para a gestante que optou por vegetarianismo ou veganismo, ter acompanhamento com um nutricionista. Em relação à gordura, nós temos fontes de gordura saudável, né, como eu comentei com vocês. Dentre elas, o ômega 3 é de fundamental importância durante a gestação. E a gente tem opções, a gente sabe que o ômega 3, né, quando vai comprar na farmácia, é caro. Existe um questionamento sobre o ômega 3 produzido nacionalmente, né? Fala-se que deve ser de águas profundas, frias, enfim. Mas a gente tem no Brasil um alimento super rico em ômega 3 e barato, né, que é a sardinha, né? A gente vê aí que a sardinha é um dos que tem mais ômega 3. A gente fala tanto do salmão, mas o salmão tem 1,4 gramas em 100 gramas, enquanto a sardinha tem 3,3. A questão é o hábito de comer, né, que a gente tem que avaliar. E se for o caso de não conseguir, né, isso vai ser também avaliado pela nutricionista, de a gente não conseguir atingir com a alimentação, deve ser suplementada também, e a maioria dos obstetras suplementam. O ômega 6, que também faz parte da gordura saudável, né? Embora o ômega 3 seja mais saudável, deve sempre prevalecer o ômega 3 em relação ao ômega 6, mas nós temos óleo de milho, canola, girassol, nós temos as sementes, né? O avelão, o amendoim, a castanha, nozes, são fontes de ômega 6 saudável. Agora, em relação ao açúcar, o ideal é a gente evitar o que a gente pode de açúcar, mas em se optando por comer ou fazer alguma receita, optar por opções mais saudáveis. Então, quanto mais branquinho e refinado é o açúcar, pior, né? Quanto mais escuro, no caso o mascavo, né? O demerara, são açúcares mais saudáveis. Quanto menos processado, mais saudável. E a opção também de adoçar com mel ou melado de cana, tá? O sal também deve ser bem controlado durante a gestação. Existe uma tendência muito a se formar o edema, então tem que ter um controle. Existem alguns tipos de sal, a gente está vendo aí na imagem o sal comum, está vendo esse sal mais grosseiro aí, que me parece ser o sal marinho, tem menos teor de sódio. O sal do Himalaia, né, sal rosa do Himalaia, também tem menos teor de sódio. Então, a gente tende a buscar essas substituições para que a gente possa diminuir a retenção de líquido. E as guloseimas, nunca, jamais na vida, não, eventualmente, né, uma situação, um aniversário, uma comemoração, uma coisa, é liberado que você possa usufruir de alguma benesse dessa, mas não deve fazer parte da alimentação da gestante nenhum tipo de guloseima, assim, de maneira repetida e diária, né? Uma coisa eventual, a gente aceita. E o que a gente vai fazer? Não é nada de desespero, como sempre, né? Tá sempre olhando o rótulo. Olhar rótulo deve fazer parte da vida da gente, não só na gravidez, mas sobretudo na gravidez, né? Porque agora nós estamos respondendo não só por nós. Fazer o acompanhamento médico, né, com seu obstetra direitinho, seguindo as orientações, fazendo as suplementações vitamínicas necessárias. E, sem dúvida, o papel da nutricionista é fundamental em todas as etapas da vida, mas sobretudo na criança, né, da fase que começa a introdução alimentar, sobretudo, e na gestação, fundamental. Então, assim, sua melhor amiga vai ser a nutricionista materno-infantil, né? Então, procurar fazer esse destaque aqui dessa personagem tão principal, tão importante para a programação metabólica do seu bebê. Então, vamos olhar o rótulo, vamos ver em relação ao BPA-Free, que é a coisa que a gente comentou nas outras exposições, fazer acompanhamento
com obstetra, né, para avaliar todo o pré-natal direitinho. Não vamos usar micro-ondas, como falamos nos outros vídeos. E necessitando de alguma informação a mais sobre algum agente que a gente tenha dúvida de ser ruim para o bebê, a gente vai fazer a consulta ao CIAT. Esses são os meus contatos, né, os meus cardzinhos de tipo de atendimento, que eu faço atendimento domiciliar por telemedicina. Esses são meus contatos. Espero que tenham gostado. Vamos ter ainda mais um vídeo falando do papel do pediatra na consulta pré-natal, né? Desde já agradeço a atenção de vocês e compartilhem essas informações com aquelas que estão precisando, que estão grávidas nesse momento ou que pensam em engravidar, para que possam fazer uma programação metabólica para o seu bebê de maneira correta. Obrigada e até o próximo.